Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Cerca de 15 anos atrás, trabalhei meio período para meu pai em um cemitério nos arredores da cidade. Não era nada glamouroso, era mais manutenção do solo. Ele cuidava do paisagismo, do corte da grama, da poda, da rega e da limpeza após os serviços. Eu era um dos ajudantes extras que ele chamava depois de grandes funerais ou durante feriados, quando as coisas ficavam complicadas. As pessoas deixavam muita coisa para trás. Lenços de papel, embalagens, comida pela metade e até garrafas de cerveja. Não estávamos tentando desrespeitar os mortos. Muito pelo contrário, a família gostava de voltar para um túmulo limpo. Era um trabalho simples e tranquilo. E honestamente, eu não me importava. Também não era assustador. Pelo menos não por muito tempo. Eu só trabalhava durante o dia. Nada paranormal, nenhuma figura estranha, nenhum ponto frio. Apenas grama, pedras e coisas normais. Então, havia esse enterro marcado para uma família de 3 pessoas. Marido, mulher e filho. Vítimas de invasão de domicílio. Os detalhes eram confusos. Eu não tinha prestado muita atenção às notícias na época, mas meu pai me disse que suas vidas foram tiradas enquanto estavam em casa. Algo brutal e sem sentido. Seus lotes ficavam perto dos fundos do cemitério, no que chamávamos de seção de prestígio, onde pessoas importantes da região costumavam ser sepultadas. Passamos um dia inteiro preparando a área, limpando mato, aparando árvores e juntando cascalho fresco. Tinha que ser perfeito. E então, é claro, tivemos que isolá-lo para impedir que qualquer outra pessoa entrasse na área enquanto o culto acontecia. Eu não estava programado para trabalhar, mas mesmo assim passei por lá para pegar meu salário e apenas dizer oi para meu pai. Quando cheguei, vi o estacionamento lotado e percebi que o serviço devia estar em andamento. Então, entrei silenciosamente pelos fundos para não incomodar ninguém. Meu pai estava lá dentro. Ele parecia distraído. Continuava olhando para as janelas como se estivesse esperando alguma coisa. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que tudo parecia estranho. Ele contou que alguns SUVs pretos pararam no final do cortejo fúnebre, bem atrás dos outros veículos, e de um deles saiu um homem cercado por 4 ou 5 guarda-costas vestidos com ternos escuros. Imaginei que fosse algum parente famoso, talvez com proteção policial, considerando como a família morreu. Mas meu pai não tinha tanta certeza. Ele disse que o clima mudou quando eles chegaram, como se todos soubessem que não deveriam fazer perguntas. Ele riu, mas claramente ficou chateado. Então saí com meu cheque e tentei não pensar muito mais nisso. Naquela noite, estávamos todos na casa dos meus pais para jantar. Minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho, então estávamos ajudando. Estávamos terminando a sobremesa quando meu pai começou a ficar ansioso novamente. Ele simplesmente não conseguia se livrar da sensação de ter esquecido algo importante. Verificamos tudo: o fogão, as portas, o cachorro. Ele até ligou para minha irmã e estava tudo bem. Então disse: "E se eu esquecer de trancar alguma coisa no cemitério?" Ele não era o dono, mas tratava o lugar como se fosse. E se alguma coisa acontecesse, a culpa inevitavelmente recairia sobre ele. Então me ofereci para fazer uma verificação rápida. Já estava escuro, mas imaginei que levaria no máximo 15 minutos. Trancar uma porta, tranquilizá-lo e pronto. Mamãe e papai hesitaram, mas eu ignorei. Não acreditava em superstições. E não era como se os mortos fossem se levantar e reclamar. Dirigi até lá e estacionei no estacionamento. E foi quando vi o carro. Era velho, muito maltratado, e definitivamente não pertencia àquele lugar. Parecia que não se movia há anos. A tinta estava um pouco desbotada e os pneus afundados no cascalho.
Andei ao redor dele, mas não havia ninguém lá dentro. Deixei isso de lado e entrei no escritório. Tudo parecia bem. As portas estavam trancadas, as luzes apagadas e o equipamento guardado. Liguei para meu pai do telefone fixo para avisá-lo que estava tudo certo. Ele parecia aliviado. Eu estava trancando a entrada da frente quando algo chamou minha atenção. Os portões principais do cemitério, aqueles que deveriam ter sido fechados, estavam escancarados e a fechadura estava pendurada na lateral. Foi aí que os pelos da minha nuca se arrepiaram. Algo estava errado. Disse a mim mesmo que não era nada. Talvez meu pai tivesse esquecido de acorrentá-los depois da correria. Eu estava prestes a deixar isso para lá, mas não consegui. Algo me obrigava a verificar. Então, contra meu melhor julgamento, deixei o carrinho de golfe de lado e caminhei pelo terreno a pé. Estava tudo bem, até eu chegar lá atrás, naquele túmulo da família. Os novos que acabamos de cavar. Estava despedaçado. Terra empilhada ao lado, uma lápide derrubada, 2 pás jogadas na grama e sulcos profundos na terra mostravam que alguém estava trabalhando rápido. Eles estavam roubando o túmulo. Virei-me para correr e foi aí que tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado de bruços na grama, com a cabeça latejando. Ainda estava escuro e por um segundo pensei que estava sonhando, até ouvir as pás, aquele raspar metálico do aço no solo. Tentei me mover, mas havia algo frio pressionado na parte de trás do meu crânio. Congelei. Nunca esquecerei aquele som, o martelo sendo puxado para trás. Levantei minha mão lentamente. Eu nem falei, apenas respirava superficialmente e estava aterrorizado. Consegui ouvir pelo menos 3 vozes, baixas e rápidas, não em inglês. Não consegui identificar o idioma, mas a intenção era clara. Eu não deveria me mover. Depois do que pareceu 1 hora, um deles latiu algo agudo. Outro pressionou meu ombro e me disseram para deitar e contar até 100. Acho que cheguei a 6 antes que tudo escurecesse novamente. Quando acordei novamente, eu estava em uma cama de hospital. Minha cabeça havia sido aberta. Concussão, costelas machucadas, desidratação. Meus pais ficaram frenéticos. Meu pai entrou em pânico depois que eu não voltei em meia hora. Ele dirigiu até o cemitério e encontrou meu carro com a porta do motorista aberta, o pneu furado e nenhum sinal de mim. Ele chamou a polícia, que chegou minutos depois e me encontrou inconsciente atrás do túmulo. Os ladrões já tinham ido embora há muito tempo. Eles examinaram completamente o caixão do marido. Abriram-no à força, o quebraram em pedaços e tiraram algo de dentro. O que era? Ninguém nunca disse. Joias, dinheiro, um pendrive. Tudo isso parecia sugerir algo mais profundo do que um simples roubo. E quem quer que fossem aqueles homens no funeral, ninguém na família quis falar sobre isso. A polícia pegou meu depoimento, mas nada aconteceu. Nenhuma prisão, nenhuma impressão digital, nenhuma câmera, até que meu pai exigiu melhorias na segurança. Agora eles têm luzes de movimento, portões de eclusa, câmeras, tudo. Geralmente pegam guaxinins ou algum morador de rua dormindo no terreno. Mas eu nunca voltei à noite e nunca voltarei. Isso aconteceu há cerca de 4 meses. Meu amigo ligou e perguntou se eu poderia ajudá-lo. O carro do trabalho dele não estava pegando. Ele trabalha como segurança particular, fazendo vistoria em propriedades que sofreram vandalismo ou arrombamentos. E naquela noite, estava fazendo uma patrulha noturna sozinho. Eu disse, claro, porque levaria pelo menos algumas horas para que alguém da empresa dele o alcançasse. Ele me deu sua localização e comecei a ir até lá.
Nunca pensei muito nisso até entrar na garagem e perceber onde ele estava. Um cemitério, claro, e não perto da entrada. Ele estava bem do outro lado da propriedade. Então apenas mantive os olhos à frente e dirigi pela estrada sinuosa que atravessava o cemitério. Ele estava acenando com sua lanterna para me ajudar a encontrá-lo. Parei ao lado do carro dele e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que o carro morreu do nada enquanto ele estava dando a volta no estacionamento de Cascalho. Simplesmente apagou, completamente. Pedi que ele abrisse o capô enquanto eu pegava meus cabos de ligação em um alicate no porta-malas. Quando verifiquei embaixo do capô, vi que um cabo da bateria estava solto. Nada demais. Coloquei-o de volta e apertei o melhor que pude com o alicate. No momento em que o cabo foi reconectado, os faróis acenderam. E foi aí que percebemos que não estávamos sozinhos. A cerca de 3 metros de distância, havia uma criança parada ali. Um garoto de uns 4 anos, apenas nos observando. Meu amigo, que normalmente não se abala com nada, disse "Oi" e perguntou se ele precisava de ajuda. Mas antes mesmo de podermos terminar de olhar um para o outro e dizer "Que diabos é isso?", nós dois olhamos para trás e o garoto havia sumido. Tenha em mente que não havia para onde ele pudesse correr sem que nós o víssemos ou ouvíssemos. Como eu disse antes, era Cascalho e não havia pegadas. Meu amigo me contou que já teve momentos em que viu coisas surgindo por trás de árvores ou lápides, mas essa foi a primeira vez que viu algo tarado, apenas observando. Eu disse a ele para passar na minha casa mais tarde para que eu pudesse apertar corretamente o cabo da bateria. Então fui embora. Ele passou na minha casa há pouco tempo e me contou o que aconteceu depois da minha partida. Ele havia esquecido sua lanterna lá no pequeno estacionamento de Cascalho onde consertamos o carro. Então ele se virou para buscá-la. Só que, quando chegou lá, ela não estava mais onde ele havia deixado. Ele olhou ao redor e foi quando notou uma luz fraca na metade de uma pequena colina próxima. Ele se aproximou e viu a lanterna. Estava repousando sobre uma lápide. Ele não queria sair do carro. Quem sairia? Mas se forçou a ir recuperá-la. Assim que estendeu a mão para pegá-la, ouviu uma voz. A voz de uma criança. Ele não conseguiu entender nenhuma das palavras, exceto uma: "Deixa." E ele deixou. Não veio direto para minha casa porque ainda tinha mais uma propriedade para verificar. Mas a lanterna, ele jurou que havia deixado no chão, perto do carro, e de alguma forma ela foi parar quase 400 metros de distância, em cima de uma lápide. E o que quer que tenha dito aquela palavra não estava nem perto. Parecia vir de todos os lados. Ele disse que nunca mais voltaria lá sozinho. E, sinceramente, eu também não. Isso aconteceu por volta de 2007, em uma pequena cidade remota no oeste de Nova York. Eu estava com meus 2 amigos, Jane e seu namorado, John. Estávamos caçando fantasmas. Nada dramático, apenas explorando cemitérios antigos, tirando fotos e vendo se alguma coisa aparecia. Em certo momento, Jane quis tirar mais algumas fotos. Então, John e eu esperamos no meu SUV, enquanto ela vagava pela parte mais antiga do cemitério com a lanterna. Era quase meia-noite. Estávamos estacionados em uma estrada secundária, e embora fosse isolada, havia alguns postes de luz à frente. Jane estava atrás de nós, à direita, mas ainda podíamos ver o movimento de sua lanterna. Estava tudo bem. Então aconteceu. Johnny e eu estávamos olhando para a estrada quando algo simplesmente apareceu. Debaixo de um poste de luz, do lado esquerdo da rua, surgiu uma figura escura. Quando digo escura, não quero dizer como uma sombra ou silhueta. Quero dizer um completo vazio de cor.
mais escuro do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Tinha forma humana, mas não era humano. Não tinha feições, nem rosto, nem textura. Mas o que mais se destacava era o chapéu. De abas largas e topo plano, quase como de um antigo pregador ou agente funerário. Nós dois congelamos. A figura deu cerca de 30 passos lentos e deliberados, e então, pouco antes de chegar ao poste de luz do outro lado da rua, se transformou. No meio do caminho, ela assumiu a forma de um gato preto, ainda aquele mesmo vazio, sem características, e desapareceu silenciosamente no campo aberto além. John e eu simplesmente ficamos nos encarando. Nenhum de nós conseguiu falar por 2 minutos inteiros. Quando ele finalmente falou, tudo o que conseguiu dizer foi: "Você viu isso também, certo?" Estávamos sentados ali em silêncio e atordoados, quando Jane voltou e bateu na janela. Eu não conseguia nem me mexer para destrancar a porta. Conseguia apenas levantar a mão o suficiente para apertar o botão. Ela abriu a porta e brincou: "Parece que vocês dois viram o próprio diabo." John, que é um cara grande, alto e musculoso, alguém que você não esperaria que se abalasse facilmente, estava visivelmente tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas. Tudo o que conseguiu dizer foi: "Gato." Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras saíam confusas. Meu cérebro ainda estava tentando entender aquilo. Erro 404 por todo lado. Jane não sabia o que pensar. Ela continuava dizendo coisas como: Isso não tem mais graça. Você está começando a me assustar. John ficou tão perturbado que insistiu para pararmos em sua igreja no caminho para casa. Ficamos em frente à estátua da Virgem Maria, com as mãos entrelaçadas, sussurrando orações no escuro, enquanto John implorava em voz alta por proteção. No caminho de volta, lembro-me de pensar em como tudo aquilo parecia loucura, até para mim. Anos depois, reencontrei Jane depois de termos perdido o contato. A primeira coisa que surgiu, sem surpresa, foi aquela noite. Ela disse que nunca esqueceu. Na verdade, logo depois que aquilo aconteceu, durante semanas, cada cruz na casa da mãe dela virou de cabeça para baixo, sozinha. Como Jane e John estavam morando com a mãe dela na época, a situação só parou quando a mãe percorreu a casa rezando intensamente em cada cômodo, abençoando tudo o que podia. Então, algo seguiu do cemitério? Não sei. Anos passaram. Jane e John se mudaram para outro estado. Todos nós seguimos com nossas vidas, mais ou menos. Então, um dia, recentemente, algo estranho aconteceu. Compartilhei essa história no Reddit. Não estava pensando muito nisso, só queria desabafar. Mais tarde, naquele dia, nosso gato de 16 anos, meu amado animal de estimação, morreu repentinamente em meus braços. Ele não estava doente. Simplesmente aconteceu. E eu fiquei com o coração partido. Meu marido compartilhou a notícia no Facebook e, pouco tempo depois, Jane me enviou uma mensagem dizendo que sentia muito. Ela então acrescentou que o cachorro de 8 anos da família também havia morrido naquele mesmo dia, pouco antes. E então Kelly, outra amiga que ouviu a história, me mandou uma mensagem dizendo que o cachorro dela, de 6 anos, completamente saudável, também havia morrido naquele mesmo dia. 3 animais. 3 lares, 3 estados. Todos desapareceram em poucas horas. Depois que contei essa história novamente, não voltei a contá-la para Jane. Publiquei online. E não tenho certeza se algum dia voltarei a fazer isso. Uma parte de mim quer desesperadamente respostas, mas outra parte de mim, a parte que ainda acorda à noite lembrando do vazio escuro, da forma de um homem,
Essa parte pensa que talvez seja melhor eu nunca saber. Quando eu tinha 16 anos, consegui um emprego de verão em um dos maiores cemitérios do Centro-Oeste. Não era exatamente um trabalho glamuroso, mas pagava bem e eu podia trabalhar ao ar livre. Outro garoto, mais ou menos da minha idade, também foi contratado. E nós dois passávamos a maior parte dos dias caminhando pelos caminhos pavimentados com sacos de lixo, recolhendo resíduos e flores artificiais levadas pelo vento. Nada pesado, apenas manter tudo organizado para que os jardineiros pudessem se concentrar no paisagismo. O lugar em si era lindo, quase como um parque. Tinha estradas sinuosas, árvores grandes, bancos tranquilos, e os moradores locais o usavam para passear com seus cachorros ou correr. Às vezes até turistas paravam por lá por causa da arquitetura antiga e dos túmulos históricos. Mas com todo esse movimento de pedestres, vinha também muito lixo. Era uma tarde quente e estávamos caminhando pela seção leste, a parte com fileiras de mausoléus mais antigos, escondidos sob a sombra de alguns pequenos carvalhos. Viramos uma esquina e entramos em uma rua mais estreita que corria ao lado de um dos maiores edifícios de pedra. E foi quando a vimos. Uma mulher, talvez com cerca de 60 ou 70 anos, estava parada em silêncio, com as costas apoiadas na lateral do mausoléu. Ela não fazia nada, apenas olhava para um jazigo familiar próximo. O que nos chamou a atenção de imediato foi como ela estava vestida. Usava uma saia longa de cintura alta, com uma blusa estampada bem arrumada. Por cima, tinha um cardigã de tricô, apesar da temperatura estar próxima dos 30 graus Celsius. O cabelo dela estava preso de um jeito que me lembrou fotos antigas do final dos anos 1970. Cachos suaves presos para trás, sem bagunça, mas claramente arrumados com cuidado. Ela parecia ter saído de outra década e segurava uma xícara de chá. Não era uma garrafa de água ou uma térmica moderna, mas uma xícara de porcelana com um pires pequeno na outra mão. Era delicado e floral, algo que você esperaria ver no armário de porcelana da sua avó. Diminuímos o passo à medida que passávamos. Ela nos notou, deu um sorriso educado e levantou a mão em um aceno lento. O rapaz com que eu trabalhava acenou de volta e dissemos um breve olá. Nada de estranho foi dito, mas assim que passamos, sussurrei. Isso foi estranho. Ele não respondeu de imediato. Apenas se virou para olhá-la, mas ela não estava mais lá. Ela não tinha dobrado a esquina. Simplesmente havia sumido. Paramos e voltamos para dar uma olhada no mausoléu. Era de pedra sólida, sem buracos, sem caminhos por perto. E a porta estava trancada. Não havia lugar algum para onde ela pudesse ter ido sem que a víssemos ou ouvíssemos. Trocamos aqueles olhares que significam: isso realmente aconteceu? E tentamos ignorar da melhor forma possível, voltando ao trabalho. Poucos dias depois, estávamos no galpão de equipamentos para pegar mais sacos de lixo, quando encontramos um dos jardineiros, um homem mais velho que trabalhava lá há muito tempo. Conversamos por alguns minutos e eu casualmente mencionei o que havíamos visto na quarta-feira. Assim que descrevi a cena, ele sorriu, como se estivesse esperando que disséssemos algo. Ela tinha uma xícara de chá? Ele perguntou. Nós dois dissemos sim, meio surpresos. Ah, sim. Vocês viram a moça. Aparentemente, ela era vista por funcionários de visitantes há anos. Sempre no mesmo lugar, sempre olhando para o mesmo grupo de sepulturas. Segundo o zelador, aquele era o local de descanso de um homem e seus 2 filhos, que morreram no início dos anos 1980. A lápide da mulher mostra que ela faleceu em 2002. Os moradores acreditam que ela os visitava com frequência quando era viva, talvez até diariamente. Ninguém sabe ao certo como eles morreram, mas as datas são todas iguais para o pai e os filhos. O mais estranho é que as pessoas só a veem por alguns segundos. Ela nunca fala,
nunca se move e sempre desaparece sem fazer nenhum som. Nunca mais a vi, mas aquele breve momento ficou comigo. Não foi exatamente assustador, apenas perturbador, de uma forma silenciosa, como se estivéssemos entrado na memória de outra pessoa e não pertencêssemos ali. Quando eu estava na faculdade, consegui um emprego de meio período como assistente administrativo no Willowbrook Memorial Park, um cemitério judeu localizado em um subúrbio arborizado. Na maior parte do tempo, era um trabalho tranquilo. Arquivar, programar, cuidar da papelada dos lotes e, ocasionalmente, atender telefonemas emocionais com toda a elegância que um jovem de 19 anos podia oferecer. Willowbrook seguiu o horário tradicional do Shabat, então os portões ficavam sempre bem trancados do pôr do sol de sexta-feira até a noite de sábado, sem exceções. Nas sextas-feiras, sempre encerrávamos o expediente às 15h30, para respeitar o calendário religioso. Mas às vezes a equipe do escritório permanecia um pouco mais, para concluir tarefas de última hora. Naquela sexta-feira, apenas uma semana antes da Páscoa, fiquei até mais tarde com Nancy, a gerente do escritório. Estávamos processando pagamentos e conferindo novamente a programação dos funerais, quando ouvimos uma batida forte ecoar pelo local, que de outra forma estaria completamente silencioso. Parecia vir de um dos portões de ferro da entrada. Nancy franziu a testa. Ninguém deveria estar ali. Fomos até o portão 6, a entrada lateral perto dos lotes mais antigos. E a vimos. Uma senhora idosa estava parada do lado de fora das grades, a não mais de 1,5 metro de nós. Ela devia ter uns 70 anos e usava um vestido azul marinho com pequenas rosas bordadas. Seus cabelos prateados estavam presos para trás, com presilhas elegantes, e suas luvas pareciam pertencer a outra época. Ela não estava frenética, mas sua voz tremia quando falava. Preciso voltar, por favor. Preciso voltar antes do pôr do sol. Nancy perguntou onde estava o carro dela e a mulher não respondeu. Continuou olhando para além de nós, em direção ao cemitério. Explicamos que não tínhamos permissão para abrir os portões sem o gerente do cemitério, que já havia saído. A senhora ficou mais insistente. Eles estão esperando. Ele disse que eu não demoraria. Era estranho e começou a me assustar um pouco. Nancy ligou para o Sr. Brennan, o gerente, que suspirou quando ouviu a história e, relutantemente, concordou em voltar para destrancar o portão. 15 minutos depois, ele chegou, irritado, mas profissional. "Onde está a visita urgente?" perguntou. Nos viramos para apontar, mas não havia mais ninguém ali. Os portões estavam vazios. A estrada, além deles, também estava deserta. Nenhum carro, nenhum passo. Apenas o farfalhar das árvores e o zumbido dos fios de energia acima. Nancy e eu nos entreolhamos. Ela estava bem aqui, dissemos. O Sr. Brennan não pareceu achar graça. Deixe-me adivinhar, ela desapareceu no ar? Nancy sugeriu verificar o feed de segurança. O portão 6 tinha uma câmera apontada diretamente para ele. Entramos e rebobinamos a filmagem. Víamos claramente nossa aproximação, caminhando em direção ao portão. Assistimos a nossa conversa com alguém fora do quadro. Nossas mãos gesticulavam, nossas cabeças balançavam. Mas não havia mais ninguém na tela. Nenhuma mulher, nenhum vestido. Apenas nós dois conversando com o ar vazio. Nancy murmurou algo que não entendi e o Sr. Brennan riu, como se achasse que estávamos pregando uma peça nele. Bonitinho. Sério mesmo?
Não discutimos, nem tentamos explicar, mas depois que ele saiu, Nancy ficou olhando para o vídeo por um longo tempo. Eu a vi, ela sussurrou. Eu sei, eu também a vi, respondi. Nunca mais tocamos nesse assunto na frente de ninguém, mas de vez em quando, se estamos trabalhando até tarde numa sexta-feira, damos uma olhada nos monitores, só para garantir que não teremos outra visita. Trabalhei como zelador de cemitério por um tempo na minha cidade natal. É um lugar pequeno, com pouco mais de 5.000 pessoas. É o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos conhece você. O trabalho em si não era glamuroso, mas eu gostava. Era silencioso, estável, e você aprende muito sobre as pessoas lendo suas lápides. Uma manhã fui designado para preparar um enterro de cremação. Uma mulher chamada Evelyn Harper havia falecido e seu último pedido era ser enterrada com o marido, Walter Harper, que morreu em 2014. Cavei o buraco onde as cinzas de Walter já estavam repousando e o deixei aberto para a família, que chegaria mais tarde para completar a cerimônia. Os funcionários do escritório disseram que voltariam em breve e me pediram para ficar por ali. Então fiquei. Acendi um cigarro e me sentei encostando as costas na lápide de Walter. Depois de 1 ou 2 minutos, ouvi uma voz bem velha e desgastada, como se tivesse sido carregada pelos ventos durante décadas. Você não deveria fumar, dizia. Nem pensei nisso, nem respondi. Só falei casualmente. Eu sei. Continuei fumando meu cigarro, então um momento depois, a voz falou de novo. Você está enterrando Evelyn? Sim, senhor, respondi. E então, o tom mudou instantaneamente, de casual para pura alegria. Ela finalmente está chegando. Esperei tanto tempo. Ele começou a dizer o quanto estava feliz e como tinha esperado por ela. Falou assim por alguns minutos enquanto eu terminava meu cigarro. Quando pisei nele e o apaguei, finalmente estava pronto para confrontar o cara que estava conversando comigo. Mas, quando me virei para olhar, não havia mais ninguém no cemitério. A voz havia desaparecido. E então vi os faróis. A família estava chegando. Enxuguei algumas lágrimas silenciosas do meu rosto, não lágrimas de medo ou tristeza, mas algo como paz. Pude testemunhar algo profundamente comovente, mas totalmente inexplicável. Antes de fechar a caixa com as cinzas de Evelyn, deixei algumas das minhas moedas de troco embaixo dela. Apenas um pequeno presente pessoal pelo reencontro dos dois. A família viu que meus olhos estavam vermelhos e perguntou se a conhecia. Respondi, só pelo marido dela. E fui embora. Mais tarde, naquela semana, eu estava aparando os túmulos e parei na lápide dos Harper. Naquele momento, uma brisa suave atingiu meus ouvidos e juro que quase soou como uma risada. E então, silêncio. Havia outro túmulo que eu visitava com frequência, o da senhora Marlene. Ela costumava cuidar de mim e da minha irmã quando éramos pequenos. Nós a amávamos como se fosse da família e ela nos amava profundamente. Sempre dizia isso dessa forma também. Eu amo muito vocês dois. Ela e o marido administravam um ferro velho. Minha irmã e eu passávamos horas explorando o lugar, subindo em carros enferrujados e fingindo ser piratas. Quando o jantar estava pronto, Marlene tocava aquele velho triângulo de ferro e gritava naquele tom inconfundível para que entrássemos. Estou alimentando o cachorro! Ela faleceu, tristemente, em 2003. Quando comecei a trabalhar no cemitério, anos depois, criei o hábito de deixar flores em seu túmulo. Por fim, encontrei o triângulo dela nas ruínas do antigo ferro velho. Limpei-o e pendurei-o ao lado da lápide, junto com algumas decorações antigas de jardim que me lembravam da varanda.
Certa noite eu estava trabalhando até tarde. Foi então que ouvi o som metálico do triângulo. Sem brisa, sem vento. E ninguém por perto. Apenas esse som. Olhei em volta, mas não havia ninguém lá. Foi quando ouvi algo que fez meu sangue gelar e me paralisou no lugar. O jantar está pronto, querida. Traga seu traseiro aqui. Larguei minhas ferramentas e corri. No dia seguinte, sentei-me ao lado da lápide, como costumava sentar à mesa da cozinha. Fiquei ali por cerca de meia hora, sem falar muito, só lembrando, rindo um pouco e chorando um pouco mais. Então, dei um abraço naquela lápide e terminei meu dia com dignidade. Depois disso, nunca mais ouvi um pio daquela parte do cemitério. Quando eu tinha 20 anos, me mudei para Nova Jersey com meus pais, para ajudar a cuidar dos meus avós. Minha avó tinha câncer no cérebro, então ela ia muito ao médico junto com minha mãe, meu irmão e meu avô. Meu pai geralmente dirigia um caminhão. Isso significava muito tempo sozinho na casa dos meus avós. A casa era uma casa de sonho. 6 quartos, 3 banheiros completos. O andar de cima tinha sua própria sala de TV e cozinha. O andar de baixo era ainda mais espaçoso, com sua própria sala de TV e uma sala de estar separada / área de bar seco. E, como se não bastasse, tinha um porão completo. Eu passava muito tempo em casa nos feriados, mas até nos mudarmos para lá, eu não tinha passado nenhum tempo sozinho em casa. Um dia, eu tinha acabado de sair do trabalho e fui para casa. Minha avó sempre me trazia hambúrgueres do White Castle congelados para os jantares famintos. Ela os mantinha congelados no porão. Tomei banho depois do trabalho, vesti minhas roupas confortáveis e relaxantes e decidi que era hora de comer. Desci para pegar alguma coisa para comer e assim que meus pés pisaram no último degrau, a porta se fechou atrás de mim. Rapidamente me virei para sair do porão, mas assim que estendi a mão para a maçaneta, a porta rangeu ao abrir, e essa foi minha primeira experiência lá. É importante notar que no andar de cima havia um longo corredor de onde todos os cômodos se separavam. A casa tinha a madeira original de quando foi construída no final dos anos 50, e cada passo podia ser ouvido por toda a casa, com altos estalos e rangidos. Tábuas arqueadas eram empurradas de volta para o lugar conforme você caminhava. Em outra ocasião, quando estava sozinho, eu estava lá embaixo procurando filmes para assistir na primeira sala de TV. A sala de TV era aconchegante e aquecida. De um lado, havia uma fileira completa de janelas que deixavam o sol entrar e iluminavam as paredes manchadas de nicotina e a pilha de fitas VHS que eu estava folheando. Enquanto eu lia as fitas, ouvi o som de alguém caminhando casualmente escada acima. Foi meio reconfortante porque imaginei que minha mãe estivesse em casa ou talvez minha tia tivesse vindo. Eu realmente não dei muita atenção. Continuei vasculhando as fitas até encontrar Major Payne, uma das minhas favoritas de todos os tempos, que decidi assistir no andar de cima, na sala de TV onde costumo ficar. Enquanto caminhava de volta pela casa para chegar à escada, ouvi passos subindo novamente. Era leve e casual vindo em minha direção. Subi as escadas esperando ver minha mãe, mas não havia ninguém lá. Procurei em todos os cômodos e banheiros do andar de cima, tentando encontrar alguém, mas não havia ninguém. Há apenas um lance de escadas no andar de cima e ele dá bem em frente à sala de TV. Então é impossível não ver ou ouvir alguém subindo enquanto você está naquela sala. Fiquei assistindo ao filme por cerca de 1 hora sem nenhuma perturbação. Fiquei um pouco assustado com os passos inexplicáveis, mas atribuí isso aos rangidos da velha casa se acomodando.
quando, de repente, do outro lado do corredor, o lado mais distante da escada e de mim, ouvi os passos. Eles estavam vindo em minha direção. Isso fez os cabelos da minha nuca ficarem arrepiados. Eu sabia que não havia ninguém ali além de mim. Não parecia o barulho da casa rangendo, como as casas antigas costumam fazer. Eram passos bem definidos. Um por um, eles pousavam em um ritmo lento, mas constante, vindo em minha direção. Eles continuaram andando até chegarem a poucos passos da porta e então pararam. Reuni toda a coragem que tinha. Levantei-me e inclinei-me para fora da porta. Da porta, a escada principal ficava à minha esquerda e o corredor levava aos outros cômodos à minha direita. Olhei para o corredor à direita, de onde vinham os passos, e não vi nada. Então, na última porta à direita, a maçaneta girou lentamente até ouvir um clique. O quarto tinha um carpete grosso e acolchoado, então foi preciso um certo esforço para abrir a porta. Depois que a maçaneta fez um clique, a porta entrou a alguns centímetros. Voltei para a sala de TV, tranquei o volume da TV e tentei relaxar. Em outro dia, depois do trabalho, cheguei em casa e comi demais. Então decidi tirar um cochilo na sala de TV no andar de cima. Aquele era o sofá mais confortável da casa. Um sofá marrom e felpudo, com um cheiro de Newport, como se meus avós tivessem fumado. O ambiente era ainda mais aconchegante porque tinha o cheiro deles. Vasculhamos e ficamos morrendo de medo de alguns manequins que minha avó tinha. Superamos o medo e começamos a brincar com eles. Cavamos atrás de onde eles estavam escondidos e encontramos um buraco na parede. Tinha cerca de 60 centímetros de diâmetro e parecia que alguém havia quebrado o concreto com uma picareta para atravessar o chão. O buraco tinha cerca de 90 a 120 centímetros e depois parecia terminar. Mas, honestamente, o porão estava escuro demais para dizer. Decidimos pegar uma lanterna e olhar através dele. Assim que apontamos a luz para o buraco, uma forte rajada de ar veio voando em nossa direção. O cheiro era parecido com o de quando chove. Aquilo nos atingiu com tanta força que nossos cabelos foram jogados para trás e alguns manequins em seus suportes viraram. Nunca mais fomos àquela parte do porão. Gostaria de começar dizendo que sou de uma pequena cidade em Iowa, com cerca de 7.000 habitantes. Quando você cresce em uma cidade pequena, torna-se realmente criativo para encontrar coisas para fazer e se divertir, aproveitando ao máximo a diversão enquanto ela dura. Lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de compartilhar, e eu não moro muito longe da nossa capital. Conforme fui ficando mais velho, comecei a me aventurar nessas histórias. Fiz muitos amigos e eles adoravam ouvir relatos sobre como foi crescer na minha pequena cidade. Eles achavam as coisas que fazíamos para nos divertir loucas e imploravam para que eu os levasse a um cemitério que ficava a cerca de 40 minutos da minha casa. É um lugar onde eu só estive algumas vezes e admito que foi durante o dia. Conheço a área relativamente bem, pois já cacei por lá e fiz alguns passeios noturnos, mas à noite ela se torna bastante assustadora. Vou dizer isso agora, não gosto do sobrenatural. Se algo assustador acontecer, sempre procurarei uma explicação lógica. Se você me contar uma história assustadora, eu viro os olhos. Mas não há explicação para o que eu estou prestes a compartilhar com você. Então, numa noite, alguns amigos da cidade me ligaram dizendo que queriam ir a esse cemitério e pediram que eu os levasse até lá. Eu concordei. Eles chegaram por volta das 20 horas. Estávamos no meio do outono, então já estava um pouco escuro naquela hora. Ficamos ali fumando alguns cigarros e colocando o papo em dia. Éramos 5. Por volta das 21 horas, partimos. Parte dessa viagem é por uma rodovia pavimentada, mas o resto é por estradas de cascalho de calcário, cerca de 6, talvez 10 milhas no máximo até o cemitério. Pegamos o carro novo do meu amigo na época, um Pontiac G6.
marrom avermelhado com alguns meses de uso. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho de calcário, sabe que o carro fica coberto por uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério. A entrada é um grande portão de ferro fundido e entramos. Mostrei a eles uma lápide muito grande do início do século XX que tinha uma frase bastante assustadora escrita nela. Algo como: "Onde você está agora, eu já estive. E em breve você estará onde eu estou." Desde então descobri que isso é comum em lápides antigas. Meus amigos concordaram que era assustador e perguntaram se alguma coisa já tinha acontecido comigo lá fora. Eu disse que não, na verdade não. Certa vez meu carro superaqueceu quando passei por ali, mas foi só isso. Essa lápide fica na última fileira voltada para o oeste. Ao sul, talvez a 45 metros de distância, há uma fileira inteira de túmulos de crianças. Pequenas lápides, grandes o suficiente para caber apenas um nome. Bem, a lenda urbana diz que se você correr zigue-zagueando entre essas lápides, morrerá. Meu amigo começou a falar besteira, dizendo que essa era a coisa mais idiota que ele já ouviu. Ele gritava que não tínhamos medo de nenhum bebê morto idiota. Eu disse: "Não sei, cara. Sempre ouvi dizer que fulano fez isso e morreu uma semana depois. E ele me chamou de idiota por acreditar nisso." Ele começou a correr no meio das lápides e, no meio do caminho, disse que não se importava nem um pouco com a suposta maldição, mas não terminou a corrida e voltou andando. Brincamos com ele perguntando se estava com muito medo de fazer aquilo, e ele disse: fiquei assustado no meio do caminho." Voltamos para a entrada, fumamos alguns cigarros, conversamos por um minuto e eu estava pronto para ir embora. Eu não tinha jantado e estava com muita fome. Eram cerca de 23 horas. Voltamos para a cidade onde moro. No lado sul tem um McDonald's. Estacionei e entramos para jantar. Deixamos o carro sobre um poste de luz. Então ele ficou bem iluminado. Quando chegamos lá, um amigo notou que havia pequenas marcas de mãos por todo o carro. Nada menos que 20. Elas eram do tamanho das mãos de uma criança de 2 anos, mas não eram todas do mesmo tamanho e eram todas bem recentes. Elas estavam em cima do porta-malas, no teto. Pudemos vê-las porque estavam contornadas na poeira da estrada de cascalho. Lembro-me de olhar bem de perto e era possível ver claramente pequenas impressões digitais na poeira branca, destacando cada vinco. É a coisa mais estranha que já vi. Não há explicação. Se essas marcas estivessem lá antes de sairmos, estariam cobertas de poeira. Não conseguimos imaginar como uma criança poderia ter subido em cima do carro. Não havia crianças perto da casa do dono do carro, nada. Tentamos pensar em uma explicação razoável para elas estarem ali, mas nada fazia sentido. Eu disse a meu amigo que correu entre os túmulos que era melhor ele tomar cuidado. Até hoje, se você tocar no assunto com ele não quer ouvir nada. Ou sai da sala ou fica bravo porque você tocou no assunto. Já faz quase 20 anos que isso aconteceu. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.